Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 27 de abril de 2025. Forças ucranianas combatem em Kursk. Desde o início da operação Kursk, que iniciou no dia 6 de agosto de 2024, a Rússia já perdeu ali 67 mil soldados russos foram neutralizados, ou seja, esse é o número de baixa da Rússia, entre coreanos e entre russos. É um número muito grande. Mas antes de desenvolver os detalhes desse trabalho, eu quero convidá-los a inscreverem-se no canal, dar um like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com você, porque aqui você vê a verdade. Muito obrigado. Então, como eu estava falando, a Rússia perdeu mais de 67 mil militares na zona operacional, ou seja, na zona de combate, ali na linha de frente de Kursk. 67 mil é um número muito grande. E desses, incluídos nesse número, aproximadamente 4.500 soldados norte-coreanos também foram neutralizados. Eles chegaram a menos tempo, eles começaram a serem utilizados na linha de frente ali, pouco antes de novembro, talvez outubro, e assim mesmo o número de baixas é muito grande. As perdas totais do exército da Coreia do Norte, na frente de Kursk, então são um número muito grande entre mortos e feridos. E continuam tendo uma quantidade grande de baixas diárias, apesar de que agora eles estão mais adaptados à situação dessa guerra. No começo eles morriam em muitos porque eles ficavam olhando para o drone e não procuravam abrigo. E, sem dúvida nenhuma, os ucranianos atacaram eles. Mas eu quero destacar aqui que as batalhas das forças ucranianas na região russa de Kursk continuam. Porque ontem, eu fiz questão até de fazer essa colocação, os russos relataram que teriam expulsado todo o exército da Ucrânia de Kursk. No entanto, fontes que foram checadas no Deep State e no Instituto para os Estudos da Guerra, eles observam que estas declarações não são verdadeiras. Embora a situação nessa área, eu acho, na minha opinião, não é fácil. É uma situação complicada, difícil e muito desgastante. Mas os ucranianos, por enquanto, não sei por quanto tempo, ainda estão segurando a parte menor de Kursk que eles estão. E eles, na realidade, tentaram avançar ali em Kursk e para ocupar totalmente um povoado chamado Gornal e também Oleshnia. E já divulgaram há um tempo atrás que Oleshnia caiu. Não é verdade. Então essas são algumas vilas em torno dos quais os combatentes ucranianos permaneceram no controle. Ainda estão no controle. A Operação Kursk ainda está em andamento, onde os militares ucranianos continuam lutando com os moscovitas e norte-coreanos. Em particular, são realizadas a caça e a destruição da logística russa e norte-coreana. Suas áreas de concentração de tropas, onde eles estão armazenando seus mantimentos, seus suprimentos e suas munições. E a Ucrânia está tendo uma posição muito ativa na região, atacando essas concentrações com aviação militar, com drones e com artilharia. E eles não têm conseguido, nessas áreas que eles disseram que retomaram, chegar próximos às posições ucranianas, porque eles estão sendo atacados já na concentração, ou pelo menos na saída da concentração para o ataque, como eu relatei ontem, a uns 10, 15, às vezes 20 quilômetros antes de chegarem, e as posições ucranianas não chegam nem a vê-las, eles já são dizimados. Agora eles estão tentando também avançar e ganhar posições na região de Sumy, região ucraniana de Sumy.
Eles estão acumulando tropas numa vila chamada Jurauka e estão tentando se aproximar da vila de Belovodo. Mas também não estão conseguindo. Eles tentam também acumular na direção de Basilka, tentando avançar em direção a Lokne, mas até agora sem sucesso. Estão sendo dizimados em todas essas posições, tendo um grande número de baixas. As forças ucranianas estão fazendo todos os esforços para impedir que o exército moscovita avance e se acumule na região da fronteira com a Ucrânia, ou mesmo entre no território ucraniano, naquela parte do teatro de operações, e consiga avançar mais dentro do território ucraniano. O ditador da Rússia, Vladimir Putin, ele ontem foi informado de que o último local, a última vila, né, na região de Kursk, que segundo eles estavam dizendo no comunicado, Gornal, já tinha sido recapturada pelas forças russas das forças ucranianas. Mas, porém, os relatos são que sobre a reconquista da província de Kursk, e então a cessação de hostilidades ali em Kursk, na realidade não são verdadeiros. Os ucranianos não se moveram 1 milímetro para trás e tampouco para dentro do território ucraniano. Ontem aconteceram 162 confrontos em todo o teatro de operações, desde o início do dia. Então foi um número muito grande de batalhas desde o início do dia. Esses combates ocorreram em toda a linha de frente, alguns com menor intensidade, outros meio xoxos, vamos dizer assim, e alguns muito intensos, tal como aconteceu em Pokrovsk. Em Pokrovsk aconteceram desses na verdade são 162 confrontos que a Rússia provocou contra a Ucrânia. 59 aconteceram na direção de Pokrovsk, 27 na direção de Toretsk e 16 na região de Kursk. E os russos também não conseguiram avançar 1 milímetro, pelo menos Kursk, que eu já vinha relatando ontem para vocês, anteriormente agora, e porque os russos estavam dizendo que tiveram muito sucesso e os ucranianos já tinham sido retirados da Rússia, ou seja, na província de Kursk. Acredito eu que se a Ucrânia tiver que ir para a retaguarda, recuar, ela também vai ter que recuar em Belgorod e em Briansk, porque se deixar as tropas lá, elas poderão ficar desprotegidas pela retaguarda e pelo flanco. Então, não acredito que eles vão sair assim tão rapidamente. Os russos não estão conseguindo. Os russos também fizeram em todo o teatro de operações ontem 82 ataques aéreos contra as posições em todo o teatro de operações, posições ucranianas. Também 141 bombas guiadas eles lançaram contra as posições ucranianas. 919 ataques de drones kamikaze Shahed e executaram quase 5.000 projetos, executaram tiros de artilharia, em torno de 5.000 projéteis de artilharia contra as posições ucranianas. Ou seja, estava muito quente e muito dinâmica a situação na região da Ucrânia. Na direção de Chasiv-Yar, eles fizeram 10 tentativas, mas não somente contra Chasiv-Yar. Em outras localidades de menor porte na região, como Kurdyumivka, Stupovsky e Predestny e Bilahora. Então, nessas localidades que eles fizeram também esses 10 ataques foram pulverizados nessas localidades. E os russos também tentaram 27... Toretsk já falei, lá, da região de Toretsk, em toda aquela região. E outro onde eles atacam mais intensamente e também sem sucesso, com táticas já previsíveis, né? Foram em Toretsk, em Pokrovsk, durante todo o dia. Então eles fizeram essas ações, o número que eu já relatei, e com essas altas atividades dos russos. Mas segundo ainda informações preliminares,
tiveram na região de Pokrovsk, só nas vilas que eles atacaram Pokrovsk, 330 russos foram neutralizados. Eles também destruíram 7 carros civis, estão atacando muito com carros civis, 185... e 34 motocicletas. Parece que os russos, ao invés de ir para a batalha, eles estão fazendo motociata no teatro de operações em algumas áreas, com uma quantidade muito grande de motocicletas, e mesmo as motocicletas não têm conseguido ultrapassar aquela linha de frente, chegar à linha de contato, onde os combates infantaria contra infantaria aconteceriam. Eles estão sendo eliminados e as motocicletas destruídas bem antes pela artilharia e drones ucranianos. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Eu conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com você inscrito no canal. Aqui você viu a verdade. Muito obrigado. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.